Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua preciosa atenção aos seguintes avisos. A volta aos cultos presenciais se dará somente no dia 28 de junho, domingo pela manhã. Enquanto não retornamos, nossos cultos continuam online. Na próxima terça-feira, dia 16, haverá outra videoconferência da comissão avaliando a evolução da doença na cidade. No dia 23 de junho, terça-feira, às 19h30, por videoconferência, ocorrerá a reunião mensal do Conselho da Igreja. Todo membro da Igreja pode participar dessa reunião e discutir os assuntos, mas apenas os membros do Conselho podem apresentar propostas e votá-las. Todo irmão que queira participar pode obter antecipadamente o link ligando para o telefone da Igreja. O coordenador do Ministério de Integração e Comunhão, Pastor Francisco, convida a todos para ligarem diariamente a 2 outros membros da igreja e orarem juntos. Além de promover a comunhão, essa atitude nos aproximará nesses dias de isolamento que temos vivido. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus abençoe você, a sua família e o culto que se inicia agora. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Segundo domingo de junho, dia em que a nossa Convenção Batista Brasileira e todas as igrejas batistas agradecem a liderança pastoral. Não seria diferente com nossa igreja hoje. Agradecemos toda a manifestação de carinho dos membros, dos ministérios, da diretoria, de todos os nossos queridos irmãos. Neste culto da manhã, convido você a agradecer não apenas pelos pastores desta igreja, mas por tantos que trabalham, que lutam pela fé evangélica, pregando o evangelho, que o Senhor possa abençoar grandemente estes colegas pastores. Você, pastor, que nos acompanha nesta manhã, seja abençoado pelo Senhor. Sinta-se importante e alguém muito especial nesta obra da pregação do Evangelho e do pastoreio das ovelhas. Que Deus possa abençoá-lo juntamente com a sua família. É o que desejamos nesta manhã, manhã de culto ao Senhor, em que agradecemos estas vidas tão importantes e especiais no ministério de nossa igreja. Que Deus o abençoe.
Bom dia, irmãs e irmãos. Que tenhamos um domingo abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Entoemos louvores ao nosso Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração, no bom e eterno Pai, no bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó tribos, raças e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Façamos, irmãos, a leitura do texto de 1º e 2º Timóteo, conforme está no nosso boletim. Abra sua Bíblia em casa e façamos juntos essa belíssima leitura da palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorta com toda a paciência e doutrina. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós queremos nesta hora afirmar, Deus, o mesmo que o profeta Isaías afirmou no tempo em que ele teve uma visão extraordinária do Senhor. E dos seus lábios, Deus, ele proclamou do íntimo do seu coração que tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. De fato, Pai, nós te bendizemos, porque sendo o Deus que és santo, perfeito, enviaste Jesus Cristo a este mundo para morrer por nós, para Deus garantir-nos vida eterna contigo,
E tu que és Deus perfeito e santo, tu amas profundamente a cada um de nós, filhos teus, criados à tua imagem e semelhança e resgatados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta hora nós te prestamos culto, Pai, porque tu és santo, porque tu és digno, porque tu és puro, porque tu és Deus acima de todas as coisas, e nós queremos engrandecer-te pela obra maravilhosa que o Senhor faz na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Que onde cada membro desta igreja e todo o teu povo pela face da terra espalhado estiver, por força deste culto que prestamos ao Senhor, Deus, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre os lares, recaiam sobre a tua igreja e sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, para te bendizer e te louvar pelas bênçãos recebidas, e te louvarmos porque o Senhor Deus é soberano, tem nas mãos o domínio sobre todas as coisas, e este mesmo Senhor nos abençoa e ouve as nossas orações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o momento de dedicação que separamos no culto ao Senhor para dedicar a Deus a nossa vida, os nossos bens, os nossos talentos. Embora não tenhamos aqui o momento costumeiro de entrega de dízimos e ofertas, mas os irmãos em casa, junto comigo, vamos fazer essa oração de dedicação ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu és para conosco. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome, porque tem cuidado, Senhor, do teu povo. E nesse cuidado, Senhor, tu levantaste pastores, Senhor, para cuidar de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque, embora as dificuldades cheguem sobre nós, mas nós temos a certeza do teu cuidado, a alegria e o conforto, Senhor, do teu cuidado. E nesse momento nós dedicamos a Ti as nossas vidas, os nossos bens. Nós dedicamos a Ti e devolvemos a Ti um pouco daquilo que Tu nos dás. Não temos, Senhor, como agradecer de maneira completa tudo aquilo que Tu nos dás. Mas nós Te agradecemos de coração e nos dedicamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, quero ser um estrangeiro usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um estrangeiro usado por ti, Senhor. Eis-me aqui.
mais uma vez estar agradecendo à Igreja Memorial, agradecendo ao Ministério Diaconal. E nós temos aqui hoje a presença do nosso irmão Diácono Tito, que será inclusive o pregador desta manhã. Nós queremos agradecer a nossa irmã Maria do Céu, que é a responsável pelo ministério, presidente do Ministério do Conselho Diaconal de nossa igreja, e todos os queridos irmãos que aqui trabalham, que aqui auxiliam, eu diria não apenas o ministério pastoral, mas toda a igreja do Senhor. Os diáconos trabalham para o Senhor em primeiro lugar, e nós agradecemos esta manifestação de carinho. O nosso irmão Diácono Robson trará uma palavra muito especial. Por favor, irmão Robson, que Deus possa abençoá-lo. A nossa gratidão ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida dos diáconos aqui desta igreja. A irmã Maria do Céu me pediu para representar o Conselho Diaconal. Estou aqui representando o Conselho Diaconal com um texto que ela me passou para ler a mensagem de homenagem aos pastores. Caros pastores, pastor Jair, pastor Davi, pastor Francisco. Nas igrejas batistas do Brasil, a data de hoje, segundo domingo de junho, é separada para a comemoração do Dia do Pastor. Razão porque os pastores aqui presentes e os que acompanham este culto pela internet receberão do Conselho Diaconal da Igreja uma palavra de reconhecimento em forma de homenagem neste dia especial. É grande a consideração, o respeito e a admiração que temos pela pessoa do pastor, pelo eis-me aqui ao chamado de Deus, pela responsabilidade tão grande de conduzir a vida espiritual da Igreja, para ser uma igreja perseverante na fé, na genuína vida cristã nos moldes de Jesus, tendo como sua missão precípua a pregação do Evangelho, que dá esperança àqueles que se encontram nas trevas, a viverem na claridade da luz esplendorosa que é Jesus. Eis a razão de podermos considerar a pessoa dos homenageados de hoje como ministros de Cristo, mencionado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:1, a saber, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros de Deus. Queremos desejar e presentear os pastores com a palavra profética que se encontra em Isaías 58:11, que diz: serás como jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Sabemos que no desempenho do ministério pastoral surgem no dia a dia momentos de decepção e tristeza e outros de grande alegria, pois o pastor sofre com o que chora, ri com o irmão que se alegra e ajuda aquele que a carga pesada carrega. Se a sua ovelha adoece, leva-lhe um bálsamo de ternura, fazendo renascer a esperança em quem era só amargura. Mas o melhor que destacamos no ministério pastoral é que, andando e repartindo o que aprendeu com os ensinamentos de Jesus, segue o pastor anunciando o Salvador, que é vida e luz. Cabe a nós, diáconos e diaconisas, igreja como um todo, a pessoa do pastor prestigiar, pois ele foi escolhido por Deus para a igreja pastorear. E o melhor presente que a ele podemos dar é estender-lhe a mão com amor no coração e por ele orar. Maria do Céu Melo Mestrinho, presidente do Conselho Diaconal. Então, deixar aqui uma homenagem.
vai ser entregue depois uma homenagem aos outros pastores da nossa igreja, os pastores das nossas congregações, e farei agora uma oração por todos eles. Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado por cada dia que Tu nos dá, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade que temos de homenagear os pastores que dirigem a nossa igreja, Pai. Ser com o pastor Jair, com o pastor Francisco, com o pastor Davi, com o pastor Renato, com o pastor Alain, com o pastor Francisco Manuel e todos os pastores que ajudam no trabalho de nossa igreja, de levar a Tua palavra aos que ainda não Te conhecem, de ensinar, advertir, de levar a nossa igreja a seguir o Teu exemplo, de seguir a Tua palavra em todo momento. Ser com cada um deles, dar-lhes cada vez mais força, mais fé, mais coragem, mais disposição a Te servir em todo o tempo e em todas as situações. Faze com que nós, diáconos e cada membro de nossa igreja, possamos estar prontos a lhes ajudar, a orar por eles e a estar prontos a fazer a nossa parte também, para que a nossa igreja possa ser cada vez mais uma igreja viva e perseverante na fé e no ensino da Tua palavra. É isso que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Às vezes sinto Teu poder no mundo ao meu redor e penso como pode ser que me amas, meu Senhor. Então me lembro que em Belém nasceste por amor. Vieste aqui, morreste aqui, para ser meu Salvador.
Tito. Pregador desta manhã, nosso diácono Tito, Ângelo Lobão Cruz. Ele é filho de pastor, o seu pai exerce ministério pastoral na cidade de Jaboatão dos Guararapes, estado de Pernambuco, e ele é uma pessoa muito experimentada no ministério. Inclusive temos compartilhado neste tempo aqui na Memorial de algumas experiências. Ele é o líder do Ministério do Crescimento Cristão em nossa igreja, que é o responsável pela condução doutrinária daqueles irmãos que estão no preparo para o batismo. Ele é casado, tem 2 filhas, é engenheiro, um filho e uma filha, e é engenheiro eletricista. Ele tem inclusive ocupado o púlpito desta igreja, uma pessoa muito benquista, um amigo, trabalhador na obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo. Uma honra para nós, nosso irmão Tito, poder ouvi-lo, e lembramos muito bem da sua última mensagem. Até hoje nós temos reflexos daquela mensagem belíssima que o irmão trouxe para a nossa igreja. Que Deus o abençoe, irmão Tito. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com toda a igreja do Senhor. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, esse privilégio. Agradeço em especial a nossa irmã Maria do Céu, como presidente do Conselho Diaconal, a indicação para representar o Conselho Diaconal nesse momento, nesse culto tão especial em que estamos aqui para louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Pastores tão especiais, pastores que nós amamos. E aqui, nesse momento, nós queremos homenageá-los, agradecer a Deus por suas vidas. Agradeço também a confiança do pastor Davi, e agradeço a Deus, em especial, por todos os pastores que passaram por minha vida. A começar pelo meu pai, como o pastor Davi já falou, sou filho de pastor. Meu pai que me instruiu nos caminhos do Senhor e foi o meu primeiro pastor. Eu louvo a meu Deus porque em toda a minha vida eu tive ótimos pastores. Pastores que abençoaram por demais a minha vida. E eu não tenho como não agradecer a Deus por isso. O texto da palavra de hoje, da mensagem de hoje, se encontra no livro de Neemias, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Neemias 8, versículos de 1 a 7. E diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéas, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. E Jesuá, Bonias, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Adias, Maazéias, Quelitas, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Senhor nosso Deus, eu te rogo, eu te suplico, que fale, Senhor, aos nossos corações. Humildemente, nós agradecemos por Tua palavra e te pedimos que possamos entendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o momento em que ocorreu
esse evento que acabamos de ler no livro de Neemias, no capítulo 8, era um momento alguns anos depois, que o povo havia retornado do exílio da Babilônia. E Esdras se colocava ali diante do povo para ler o livro da lei. Então Esdras estava em um local, como diz o texto, um pouco mais acima, com um púlpito de madeira, talvez parecido com esse, que fora feito para aquele fim, à sua direita e à sua esquerda auxiliares. Era um líder do povo de Deus, que tinha os seus auxiliares. Isso ocorreu lá por volta de 457 a.C. Nessa época, também tinha outros líderes. Nós citamos aqui Neemias, que dá o nome ao livro do texto que a gente leu. E era uma época de reconstrução, de restauração. E nesse momento, os líderes, os bons líderes, conseguiram reunir na praça todo o povo como um só homem, para poder ler, ouvir, eles poderem ouvir e entender a palavra do Senhor. Nesse momento, os muros já haviam sido reconstruídos. Já não havia mais brecha nos muros, mas talvez houvesse ainda brechas espirituais, em que o povo precisava de líderes, como Esdras, como Neemias, para poder tratar dessas brechas, dessas lacunas. Mas para entender melhor esse conceito, é importante voltar alguns anos atrás. Lá em 597 a.C., pode dar mais um, nós tivemos o ataque de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém. O reino de Israel já havia caído alguns anos atrás, mas agora Nabucodonosor ataca Jerusalém. Na época o rei era o rei Joaquim, ou Jeconias, outro nome que se dá na Bíblia para esse rei. E nesse ataque nós tivemos muros que foram quebrados, templo foi saqueado, os utensílios do templo foram levados para a Babilônia, e o povo foi levado cativo, inclusive o rei Joaquim. O rei Joaquim foi sequestrado, vamos dizer assim, foi levado também cativo. E entre as pessoas que foram levadas cativas estavam os artífices, ferreiros, os nobres, pessoas que podiam servir lá o reino da Babilônia. Mas alguns ficaram. Aqueles que trabalhavam mais na lavoura, talvez a população mais pobre, ficou em Jerusalém. E nós tínhamos ali um contexto em que o povo estava dividido, já tinha sido dividido entre reino de Judá e reino de Israel, e agora eu tenho o povo dividido porque teve o povo que ficou e teve o povo que foi. Mas o nosso Deus é tão bom, tão bondoso, que não deixou o seu povo só. Ele levantou muitos profetas nessa época, e eu gostaria de destacar 3 deles. Um deles, Jeremias, que ficou com o povo em Jerusalém. O outro, Daniel, que nós conhecemos daquela história lá da Cova dos Leões, que ficou lá na Babilônia, mas conviveu com a nobreza, conviveu com os reis. E, por fim, Ezequiel, que ficou junto com o povo, que estava ali mais abaixo. E o profeta Ezequiel, nesse contexto, foi levantado por Deus para fazer uma profecia muito dura, muito pesada, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Eu até estava pensando, ler Ezequiel 34 no dia do pastor, talvez para o pastor nunca mais convidar o pregador para pregar. Mas é um texto que nos traz lições, sim. É a profecia contra os pastores infiéis de Israel. Está lá em Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Os pastores de Israel naquela época, os líderes de Israel daquela época, tinham essas características, e foram esses líderes que fizeram o povo cair. A história dos reis de Israel
ela conta uma sequência de reis que fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Tivemos ali no reinado de Judá um ou outro, um Josias que apareceu, né? Acais, Josafá, que de certa maneira fizeram o que era agradável a Deus. Mas, no contexto geral, a maioria se afastava da vontade de Deus. E eles eram líderes. E não só líderes como reis, mas também outros tipos de líderes. Profetas, pastores, levitas, que nesse período se afastaram do Senhor. E daí veio a profecia de Ezequiel. Joaquim era rei e ele foi levado cativo. Na primeira leva, na primeira deportação, vamos dizer assim, que Nabucodonosor fez em Jerusalém. Mas depois ele voltou e matou Zedequias. Zedequias, que tinha sido colocado como rei pelo próprio Nabucodonosor, Zedequias, que era tio de Joaquim, tinha sido colocado como rei pelo próprio Nabucodonosor, um rei vassalo, que ficou lá em Jerusalém. Agora ele foi perseguido e morto, e junto com ele todos os outros líderes que seguiam a Zedequias. Essa era a situação do povo de Israel, em especial o reino de Judá, que tinha sido agora levado cativo à Babilônia. Eles não tinham bons pastores, Zedequias, Joaquim e outros líderes. Mas passou o exílio da Babilônia, e agora o Senhor levanta Neemias e Esdras, bons pastores, líderes que reergueram o povo, líderes utilizados para reestruturar, para reconstruir aquilo que havia sido destruído. E aí, pode passar, meu irmão? O bom pastor, como diz o Salmo 23, é aquele que faz as ovelhas deitar em verdes pastos, é a que as guia pela vereda da justiça. Já é difícil você individualmente andar pela vereda da justiça, imagina guiar todo um rebanho, né, pessoal? Caminho de justiça é pesado, você andar sempre no caminho da justiça. O bom pastor é aquele que conduz o povo para o seu lugar, como diz Neemias 8. É óbvio que literalmente o que diz o texto de Neemias 8, quando diz que o povo estava no seu lugar, era dizer que Esdras estava num local mais elevado e o povo estava no seu lugar para poder ouvir e entender o que Esdras falava. Nós não tínhamos, naquela época não existia esse sistema de som que nós temos agora. Mas nós podemos pegar esse texto e trazer um simbolismo muito especial, meditar na palavra de Deus. Qual é o lugar do povo de Deus? Qual é o lugar do povo de Deus? Para o qual os pastores devem nos levar. Pode passar. Primeiro ponto, o lugar do povo de Deus é dentro. Coloquei um dentro entre aspas. Como assim dentro? Dentro de quê? Dentro da igreja, da vida eclesiástica, vivendo em comunhão, conforme diz o livro de Atos, no capítulo 2. O texto em que se baseia, é o que é tema para esse ano dos 60 anos de perseverança, quando fala que perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lá à frente diz, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais adiante, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O lugar do povo de Deus é dentro da congregação, é dentro da igreja, vivendo a vida da igreja. A igreja não é só um templo, que nós estamos ansiosos, claro, isso se explica, isso é natural, a voltar ao nosso templo. Esse tempo está chegando, nós já marcamos até uma data. É óbvio que haverá ainda uma reunião, como já foi informado, mas a igreja, a liderança, junto com o conselho pastoral e os irmãos que estão apoiando nessa comitiva, nessa comissão, já marcaram uma data de dia 28, para retornarmos aqui ao nosso encontro. E essa comissão tem analisado de forma muito cuidadosa, muito criteriosa, como será esse retorno, qual a melhor data, o melhor momento para voltar. E aqui também fica o pedido de oração para toda a igreja, para essa comissão, para que Deus dê sabedoria a todos que estão nessa comissão para tomar as melhores decisões. Mas estamos aqui com a data marcada a priori para o dia 28, e nós queremos voltar ao templo. Como é bom estar nesse lugar, como é bom ter o povo de Deus nesse lugar, juntos, unidos, isso é bom. Aqui nós estamos cultuando a Deus de uma maneira diferente, não é a mesma coisa, nós sabemos disso. Isso é compreensível, mas nós estamos continuando a louvar e adorar o Senhor. Graças a Deus pelos nossos líderes que promovem isso aqui.
a adoração ao nosso Deus, mesmo em situação de crise. Porque a igreja não é um templo. A igreja é um organismo vivo. A igreja somos nós. A igreja precisa ser vivida. Há pessoas que frequentam a igreja, mas não vivem a igreja. A igreja precisa ser vivida. Dentro da igreja é o lugar da comunhão, da edificação, da restauração, da ajuda ao próximo, da vida em comum. Nós temos ouvido diariamente aqui nos cultos da IMB, através de nossos pastores, que a igreja é maior do que qualquer crise. Quantas mensagens maravilhosas nós estamos ouvindo. Pastor Francisco, pastor Jair, pastor Davi, Deus tem abençoado vocês. E isso tem abençoado muito a igreja, pelo menos eu posso falar por mim, dando força nesse momento de incerteza. A igreja é maior do que qualquer coisa, de qualquer crise. A crise é grande? É. Muito provavelmente nenhum de nós viveu uma crise tão grande como estamos vivendo hoje. Mas quando Jesus estava falando com Pedro, e Pedro respondeu a ele que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E Jesus disse, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou não foi sangue nem carne, mas sim foi Deus, e essa palavra. E disse a Pedro, aquele que lá na frente seria chamado a ser pastor das ovelhas, né? Apacenta minhas ovelhas. Mas aí ele disse a Pedro naquele momento, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E como é que ele completa? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, quanto mais uma crise. A crise é grande, mas a igreja continua. E louvado seja Deus, porque os nossos pastores, os nossos líderes, têm colocado a igreja no seu lugar, no lugar de dentro, de participar das coisas de Deus. Como é bom ver as reuniões que nós temos. Pastor Francisco, diariamente, conduzindo as reuniões de oração. Nós temos reuniões dos embaixadores do rei, mensageiros do rei, com participação, inclusive, dos nossos pastores, muito abençoadas. Nós temos os coros se reunindo, não é não, Lincoln? E tem sido muito bom reunir com os coros. A gente não consegue ensaiar, fazer aquele ensaio, até porque se todo mundo for cantar ao mesmo tempo, vai ficar a primeira, a segunda, a terceira voz ali, vai ter um delay ali terrível, não vai funcionar. Mas estamos nos reunindo, orando juntos. Isso é bom, isso é muito bom, e a igreja sendo vivida mesmo na crise. É do mesmo jeito? É igual ao que era normal? Não é, mas é a igreja. E essa crise não vai prevalecer sobre ela. Jesus se preocupava com isso. Aqueles pastores maus lá de Jerusalém, se você pegar o prosseguimento do texto de Ezequiel 34, fala que aquilo ali gerou teve uma consequência muito triste, que foi que as ovelhas ficaram desgarradas, espalhadas no campo, à mercê das feras que podiam atacá-las. O mau pastor, o pastor relapso, deixa as ovelhas assim. Mas o bom pastor não. Ela põe as ovelhas no seu lugar. No lugar de dentro da igreja, vivendo a vida da igreja. O próprio Jesus se preocupou com isso. O próprio Jesus se preocupou com isso quando ele via as ovelhas desgarradas e rogava ao Senhor que levantasse pastores, ceifeiros para os campos, pastores para as ovelhas que estavam desgarradas. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mas a igreja não vai estar dividida, ela vai estar unida, ela vai estar dentro da sua vida, da vida como igreja, uma vida ativa. O segundo ponto é que o lugar da igreja é dentro, mas também é fora. Fora? Como assim fora? Sim, o lugar do povo de Deus é o campo missionário, né, pastor Jair? É dentro, mas também é fora. As atividades da igreja não se restringem ao que é de dentro. Antes de ser assunto aos céus, o que é que Jesus Cristo fez? E está lá em Atos capítulo 1. Disse para os discípulos ficarem confinados, como nós atualmente estamos. Disse: ficai em Jerusalém. Determinou-lhes que se assentassem em Jerusalém. Mas lá no versículo 8 ele diz assim: recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto
tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O nosso lugar é dentro, mas também o nosso lugar é fora. A igreja tem a missão de ide por todo mundo, Marcos, de pregar o evangelho, Marcos 16, ide fazer discípulos, Mateus 21, ordenança do Senhor Jesus, depois que já tinha ressuscitado para a igreja. Um dos primeiros versículos que eu ouvi da boca do pastor Davi, quando ele chegou aqui na igreja memorial, eu não lembro se foi no gabinete, em uma reunião, ou se no carro indo para alguma visita. Eu não vou saber precisar, pastor Davi. Mas eu me lembro que o pastor citou o versículo lá de João 10, 16. João 10 é o texto que Jesus diz, eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João 10, 11. Mas quando chega lá mais à frente, João 10, 16 diz assim, ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Uma das primeiras conversas que eu tive com o pastor Davi, na sua chegada, depois de sua chegada aqui na Igreja Memorial, ele citou esse texto. E ali já deu para entender a visão que o pastor tem, de buscar as ovelhas que estão fora do aprisco. Existem as que estão dentro, mas existem as que estão lá fora, que precisam ser resgatadas, trazidas para dentro. Esse texto ficou na minha mente, pastor. Eu não esqueci dessa sua citação. A missão da igreja é uma missão de testemunho, de anunciação, da salvação, de ajuda aos famintos, de apoio aos desesperados. Mesmo nesse contexto de isolamento social, nós precisamos ir. Nós temos aquelas ações normais e corriqueiras. Como é que nós vamos se nós não somos missionários? Nós podemos orar pelos missionários, nós podemos contribuir. Mas não só isso. Nós devemos usar os meios que nós temos. Você já leu a carta aos Efésios, meu irmão? A carta aos Filipenses, são cartas que nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, de forma excelente. Os pastores Alain e o pastor Renato estão trazendo aqui mensagens maravilhosas, ensinos maravilhosos. E nós estamos aprendendo tanto aqui sobre essas cartas. Fica aqui uma dica, se o irmão acompanha o culto da Memorial, acorde um pouco mais cedo, ligue o seu YouTube lá, no canal da Memorial um pouco mais cedo e assista às lições da EBD. A EBD, essa que é transmitida via internet, via YouTube para todo mundo, e também temos outras classes sendo reunidas paralelamente em outros horários, e tem sido uma bênção. Eu tenho acompanhado a classe Aliança, que é dirigida pelo irmão Alberto, o professor Alberto Cruclos e outros professores, e outras classes. O pastor Alain também tem ministrado lições. Acompanhe, é bom ouvir a palavra de Deus. Mas você já leu a carta aos Efésios? Filipenses, Colossenses, a carta a Filemão, a cartinha deste tamanho, pequenininha, mas que traz tantas lições de avivamento, de cuidado, de altruísmo, que está lá na carta a Filemão, de Paulo a Filemão. Todas essas cartas que eu citei, Paulo escreveu estando em cativeiro. Ele estava confinado, em um confinamento até maior do que esse que nós passamos. Porque esse que nós estamos passando, esse isolamento social por força da crise de saúde, eventualmente nós podemos e até devemos sair, fazer compras, ir no supermercado, resolver um problema ou outro. Paulo estava preso, mas isso não impediu dele ir fora, isso não impediu dele anunciar o Evangelho. Com o meio que ele tinha, ele escreveu cartas. E nós temos meios hoje, não temos? Muitos meios. O YouTube, o WhatsApp, o Facebook, tem tanta mídia social. Tanta forma de você anunciar o Evangelho. A igreja é de dentro, mas a igreja também é de fora. E mesmo nesse contexto, a gente precisa anunciar o Evangelho. Não podemos ficar parados. Como temos utilizado o nosso lugar nas mídias sociais nesses tempos de isolamento? Nós temos cumprido o ID? Do mesmo modo que o isolamento social, embora traga essas limitações que nós aqui já citamos, não nos impede de adorarmos ao Senhor como igreja, de vivermos em comunhão, Ele também não nos impede de testemunharmos do Senhor. Foi o que Paulo e Silas fizeram lá na prisão, também, confinados, onde eles estavam adorando, e a sua adoração, seu testemunho serviu para a salvação daquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A igreja precisa estar fora. O lugar da igreja é dentro, mas o lugar também é fora. E louvado seja Deus pelos pastores que colocam o povo no seu lugar.
Fora, compartilhando palavras de esperança, palavras de consolo, testemunhando o que Cristo fez por nós. O terceiro e último ponto é que o lugar da igreja, o lugar do povo, pode passar, irmão, é na presença de Deus. É na presença de Deus. O Salmo 139 diz que a gente não pode, que nós não podemos fugir da presença de Deus. Um salmo tão maravilhoso, talvez assim, um dos textos mais inspirados da palavra de Deus. Existem outros trechos na palavra de Deus muito inspirados, mas o Salmo 139, se você contabilizar, o irmão Lincoln está aqui, contabilizar quantas músicas foram inspiradas no Salmo 139, né? Eu nunca fiz esse exercício não, mas um dia eu vou fazer. Quantas músicas eu conheço que foram inspiradas no Salmo 139? Ele diz que a gente não pode fugir da presença de Deus, até porque Deus ele é onisciente, onipresente. Onde eu estiver, Ele estará. É óbvio. Só que quando eu falo aqui que o lugar do povo é na presença de Deus, tem um significado, uma conotação diferente. Porque, por exemplo, Adão não conseguiu fugir da presença de Deus quando ele pecou. Ele tentou se esconder, mas não conseguiu. Porque Deus é onipresente. Mas há uma conotação diferente, porque estar na presença de Deus é buscar a presença de Deus. É andar com Ele, na companhia dEle. O que é que diz o versículo 5 do texto que lemos em Neemias 8? Estar na presença de Deus é uma postura de servo, de reverência. O versículo 5 diz assim: o povo estava em pé, em reverência ao Senhor. Estar na presença de Deus é ter uma postura de serviência, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro, de atenção à palavra de Deus. Aquele povo que estava desgarrado, não tinha pastor para poder instruí-los na palavra de Deus ou levá-lo para o seu lugar, agora estão ali no seu lugar, ouvindo a lei do Senhor, através do seu líder Esdras, o escriba. Estar na presença de Deus é uma postura de concordância com a palavra de Deus. Versículo 6. Amém, amém, dizia o povo. E toda vez que eu vejo um dos coros aqui, o coro memorial, Mensageiros da Paz, qualquer um dos coros, cantando hinos aqui, inspiradíssimos, a melodia linda e uma letra assim maravilhosa que nos abençoa, como é importante a música dentro da igreja, mas enquanto a música vai passando e chegando ao final, eu já fico esperando, pastor Francisco, que quando terminar o senhor vai dar um amém bem forte. E eu quero dizer ao pastor Francisco que o senhor não dá esse amém sozinho, não. Lá no meu lugar, eu dei esse amém, mesmo que seja no coração, e eu sei que muitos irmãos também estão dizendo amém. Concordância com a palavra. Essa concordância não quer dizer que tudo que o pastor disser, eu vou ter que seguir e tal, o que ele falar é lei. Não é isso, até porque isso seria idolatria. Tem pessoas que idolatram líderes, e isso não é bom para o povo. Não é isso. Não é isso. Essa concordância é saber reconhecer na boca do seu profeta, assim como a viúva de Serepta, que a palavra do Senhor é verdade. Ao ouvir o profeta do Senhor anunciar a palavra de Deus, reconhecer que aquela palavra é verdade e submeter a ela. Permitir-se ser transformado por ela. Isso é que é dizer amém. Isso é que é postura de concordância. Isso é estar na presença de Deus. Como é que Noé era conhecido? O que é que diz o texto? Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ele era um homem conhecido por andar com Deus. Estar na presença de Deus é ter a companhia de Deus. O mesmo testemunho que é dado a Noé é dado no capítulo anterior, em Gênesis 5, a Enoque, o bisavô de Noé, que diz assim: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus. O líder que anda na presença de Deus leva o povo a andar também na presença de Deus. Olha Jó. Deus conhecia tanto Jó, que disse a Satanás: observaste meu servo Jó, como ele é fiel? Lançou um desafio a Satanás, porque ele conhecia Jó, que era um homem que andava com Deus. E lá no final do livro de Jó, Jó vai dizer: antes meus ouvidos te ouviram, agora meus olhos te veem. Da mesma maneira como ele foi conhecido, agora ele
conhece a Deus. Mesma forma que Paulo fala também, lá em 1 Coríntios 13, capítulo do amor, que ele diz que conhece em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo dizendo, eu sou conhecido de Deus, eu ando na presença de Deus. Para ser conhecido tem que andar na presença, tem que ter relacionamento. Quando fomos com a comitiva de irmãos, retirada dentro da comissão que estava sendo, estava com a incumbência de tratar a questão da eleição do novo pastor, nós fomos lá em Juiz de Fora, conhecer o pastor Davi, né? E era um dos indicados, era a pessoa que estava sendo indicada, o pastor que estava sendo indicado. Fomos aí liderados pelo nosso irmão José Júlio, a irmã Lília e eu, também estive lá. Conheci o pastor Davi, fui na casa dele, conheci a Isabela, que está aqui trabalhando na filmagem. Foi bom, ali conhecemos um pouco de quem era o pastor Davi. Mas, alguns dias depois, o pastor Davi veio, foi entrevistado pela comissão aqui na igreja, foi entrevistado por toda a igreja, então a igreja conheceu um pouco mais de quem era o pastor Davi. E, enfim, há 1 ano e alguns meses atrás, o pastor Davi tomou posse aqui na nossa igreja. E nós estamos convivendo com ele, e vivendo dia a dia, conhecendo ele a cada dia, ouvindo as palavras de Deus trazidas por ele, compreendendo a visão que ele tem de Deus para a igreja a cada dia. E assim a gente vai estreitando o relacionamento. E assim a gente vai conhecendo e sendo conhecido. Da mesma forma, é a nossa ação na presença de Deus. Precisa haver relacionamento. Essa postura de servo, de buscar a Deus, de buscar essa presença, para poder conhecer, para poder ser conhecido e então conhecer. Posso citar também o pastor Jair. O pastor Jair eu conheci lá na congregação da Asa Norte, que funcionava na Faculdade Teológica. Até hoje eu moro lá perto. Como eu morava perto, eu frequentei muito lá. E o pastor Jair foi líder lá. E lá eu conheci aquele pastor simpático, sorridente, que trazia mensagens sempre muito bem explicadas, né? Um dom que o pastor Jair tem, né? E com aquele sotaque baiano e tal. Conheci ele um pouco ali. Aí ele foi chamado para ser líder aqui do Ministério de Missões. E aqui também eu me envolvendo com o Ministério de Missões, comecei a fazer viagens com o pastor Davi, pastor Jair, com o pastor Davi também, pastor Davi Spiegel, né? Reuniões, tratar de assuntos. E assim eu fui conhecendo melhor o pastor Jair. É convivência, é dia a dia. Como a gente pode conhecer a sabedoria que Deus deu ao pastor Francisco, principalmente naquele momento de transição, em que a igreja estava decidindo a sua sucessão pastoral, e a sabedoria que Deus deu ao pastor Francisco para poder conduzir como líder do conselho pastoral naquele período. A gente conheceu mais a pastor Francisco. Foi uma bênção, o pastor Francisco abençoou muito essa igreja, e tem abençoado. Conhecer é convivência. Sem convivência não tem como conhecer. Tem que estar na presença de Deus. E talvez um exemplo mais lindo, mais bonito, que eu gostaria de citar, é o de Moisés no deserto, que está relatado lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. O povo de Israel havia recebido de Deus muitas bênçãos, e havia sido abençoado. O povo de Israel tinha sido tirado do Egito. O povo de Israel viu o Mar Vermelho se abrir para atravessar o Mar Vermelho. O povo de Israel viu maná cair do céu. Viu águas amargas se transformar em doce. Mas mesmo com tudo isso, eles conseguiram ser desobedientes. Com tudo isso, eles fizeram lá o bezerro de ouro, se afastaram da vontade de Deus. E o Senhor se entristeceu demais com aquele povo. E lá em Êxodo 33, versículo 11, a partir do 11, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, olha só, como qualquer fala a seu amigo. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. Para o arraial, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda.
Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, Moisés dizendo ao Senhor aquilo que o Senhor já tinha dito para ele: faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Olha aí, mais uma vez a intimidade. Essa palavra aqui é muito forte. Muitas vezes eu me pego olhando para esse texto e perguntando, será que Deus me conhece pelo meu nome? Sabe quem eu sou? Sabe a minha vida na presença dEle. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça, olha só, essa aqui é a parte linda, sabe? O líder viu o povo se desviar, fazer o que era ruim, e ver Deus elogiando ele. E achaste graça aos meus olhos, conheço-te pelo teu nome, fala com Moisés como um amigo. Mas ele não poderia tomar uma postura de dizer assim, não, beleza, eu estou bem na fita com Deus, esse povo desobediente que fica lá. Ele fez, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos e considere esta nação é o teu povo. Esse aqui é teu povo, Senhor. É desobediente, é imperfeito, faz o que não deve, mas é teu povo, Senhor. Respondeu-lhe, e eu gosto mais dessa versão da ACF, que diz assim, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Está vendo aí como é individual a colocação de Deus para Moisés? E aí Moisés responde, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. Não tem sentido estar indo no Egito, estar passando o Mar Vermelho, estar na terra prometida, no deserto, onde for, se não for com a presença de Deus. O lugar do povo é na presença de Deus. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, da maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que distingue o povo de Deus é andar na presença de Deus. Não é milagre, não é alegria ou não. Não é estar no templo, estar em casa confinado. É onde estiver. O que faz o povo de Deus ser povo de Deus é porque ele anda na presença de Deus. E Moisés, esse grande líder, tomou essa postura de bom pastor. O líder que não esquece seus liderados. O líder, o pastor que olha para as suas ovelhas. E esse texto me fala muito ao coração. E me faz valorizar muitos pastores. Não falo isso por retórica, não. Porque eu sei que os pastores, os bons pastores, agem como agiu Moisés. Eles sabem que darão conta das ovelhas. E não ficam só pensando em si. Eles querem levar o povo também a estar na presença de Deus. Porque a presença de Deus é o lugar do povo. A presença de Deus é o lugar do povo. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós temos em nossa igreja pastores, o pastor, que é o pastor Davi, o nosso pastor titular, e pastores que nos apacentam. E nós devemos reconhecer isso. Que são usados por Ele para nos guiar ao nosso lugar como povo. O nosso lugar dentro da congregação, o nosso lugar fora anunciando, o nosso lugar na presença de Deus. O bom pastor, ele anda na presença de Deus e leva o povo a estar na presença de Deus. Seja dentro, seja fora, seja no templo, seja em casa. O povo estará no seu lugar quando guiado por pastores que apacentam as suas ovelhas. Louvado seja Deus, que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Que Deus continue a abençoar a vida dos nossos pastores.
são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Jair Francisco. Se dá uma palavra de gratidão como pastor da Memorial, pode usar, pastor Francisco. É por ordem de idade, pastor? Do mais velho para o mais Sim, novo? É com isso? certeza. Então tá bom. Eu quero apenas dizer aos irmãos que enquanto o irmão Tito trazia esta mensagem tão poderosa do Senhor ao coração, eu me lembrei, meu pastor Davi, pastor Jair, que eu fui ordenado no ministério numa sexta-feira 13 de 1991. Tinha tudo para não dar certo, né? Sexta-feira 13. Mas pela sua infinita misericórdia, o Senhor me trouxe até aqui. E eu tenho uma grande honra, eu quero dizer isso, ao meu pastor, meu companheiro de ministério, aos irmãos, que para mim é um privilégio ser pastor, e é uma honra ser pastor desta igreja auxiliar. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Davi, porque é o nosso pastor titular, mas é importante que os irmãos saibam, tem dado a este servo a liberdade supervisionada de poder exercer aquilo que é o dom que o Senhor me tem dado. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus também porque nesses quase 29 anos de ministério, ontem, foi esta igreja que me proporcionou um dos momentos mais emocionantes, irmãos. Um grupo representando a igreja, liderado pelo diácono Itamar, que eu sei que foi na casa dos irmãos também. De repente, Zane arrumou uma situação lá que eu não entendi, que eu tinha que me arrumar não sei para quê, porque de repente começou uma serenata. Irmãos cantaram para mim, e foi a primeira vez em 29 anos de ministério, pastor, que eu recebi uma serenata de uma igreja. Então eu louvo muito a Deus por esse privilégio, por esta honra,
E, de fato, Tito, é uma satisfação muito grande a gente servir ao Senhor. Muito obrigado, irmão, por essa palavra. Obrigado, pastor, pelo seu apoio constante a nós. Pastor Jair, pelo companheirismo do ministério. Obrigado, igreja. Louvado seja o Senhor. Pastor Jair. Irmãos, eu também quero agradecer a todos os companheiros de jornada, ao nosso pastor titular, nosso líder, que de forma, de fato, muito competente e muito carinhosa, tem nos dirigido. Pastor, muito obrigado. Ao pastor Francisco, meu companheiro de luta, de tantas lutas, muito obrigado também. E a querida Igreja Memorial. Me sinto abençoado pela igreja, porque sinto que a igreja está junto comigo nesse ministério, que não é meu, é dado pelo Senhor. E creio que quando cada irmão diz, vamos pastor ali, eu pastor estou orando por tal projeto, estou ansioso por contribuir com aquela obra, eu sinto que de fato os irmãos estão efetivamente participando desse ministério. Que seja o pastor Jair ou qualquer um outro pastor, estejam na presença do Senhor, porque não há nada que alegre mais o coração de um pastor, é saber que as ovelhas estão buscando a liderança maior, do maior de todos os pastores, o pastor Jesus Cristo. E em nome de Jesus que eu agradeço à igreja todo o carinho, a dedicação e o apoio a mim e a minha família em todo esse tempo. Amém. Obrigado. Gostaria que os pastores ficassem aqui ao meu lado, juntamente com o Tito, nosso irmão ministro Lincoln, aqui conosco, a nossa gratidão a Deus. Deus, Ele é o inventor de muitas loucuras. A própria construção da arca foi considerada uma loucura para aquele tempo. E quando nós estudamos a vida de alguns personagens bíblicos, nós percebemos quanta loucura do ponto de vista da eternidade, da sabedoria, da inteligência de Deus, distante de nossa compreensão. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. E eu acredito que uma dessas loucuras foi este ofício pastoral. Eu acho que tem muito de loucura nisso. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência não entraria nessa coisa de pastorear. Somente uma convicção profunda de chamada, de entendimento do que seja o ministério pastoral de alguém para poder se envolver nisso que se chama igreja. Cuidar da nossa vida em especial, cuidar da nossa casa, da nossa família, e a minha família é uma família de Deus que cuida do pastor, meus filhos, minha esposa, todos que cuidam do ministério. Fico feliz agora porque a minha filha Isabela, que está aqui me filmando, ela está participando deste ministério com esta igreja, juntamente com a minha esposa e meu filho Felipe, que durante quase esses 30 anos de ministério pastoral, Francisco, quase que nós temos o mesmo tempo, porque nós fomos contemporâneos no Seminário do Sul, família sempre presente, sempre orando, sempre atento à vontade de Deus. E agora, nesse tempo aqui na Memorial, um ano que eu fiz em março, podendo perceber todo o carinho, e faço também, pastor Francisco, as minhas palavras, as suas palavras, porque pela primeira vez como pastor eu também recebi uma serenata, e eu na minha sonceira, a minha esposa falando assim, essa música está sendo tocada, vem aqui na varanda, vem aqui na janela, e eu desligado, completamente longe, vem aqui, acaba que ela me pega pelo braço, vem aqui, e lá estava um grupo especial dos nossos irmãos aqui da igreja, liderado pelo diácono Itamar e tantos outros irmãos, mantendo ali aquele espaçamento, com vontade de abraçar um ao outro, mas foi um momento também muito especial que eu quero agradecer, que manifestou através desta ação, todo o carinho da igreja, todo o cuidado dos irmãos. Obrigado, irmão Tito, pela sua belíssima palavra, o quanto que Deus tocou o nosso coração, de nos fazer refletir, não a nós apenas aqui, mas todos os pastores no Brasil, que foram confrontados com esta palavra, porque nós precisamos sim deste confronto para a nossa própria avaliação. Muitas vezes podemos pensar que estamos bem, não estamos bem, precisamos ser confrontados e advertidos.
Obrigado pela sua palavra e pela sua vida, irmão Tito. Quero também aqui agradecer a Deus aos demais pastores que possuem vínculo com a Memorial. Pastor Renato, que é pastor no Jardim Botânico, pastor Manuel, que é pastor no Riacho Fundo 2, e também o pastor Paulo, em nossa missão em Cavalcante, que é sustentado pela Junta de Missões Nacionais por este convênio, mas também é gente nossa, gente aqui de nossa igreja, e eu quero também estender a minha palavra de gratidão a estes obreiros e a todos os demais pastores que trabalham aqui na Memorial, alguns de forma mais direta, outros indireta, cerca de 25 a 30 pastores que nós temos aqui na membresia da Memorial, que atuam, que trabalham, muitos anônimos, mas relevantes na obra do reino do Senhor. A nossa gratidão. Quero também, como Igreja Memorial, parabenizar a todos os pastores de nossa convenção, na pessoa do pastor Sócrates, secretário executivo, que esteve doente esses dias, está em casa, gozando de boa saúde, e também na pessoa do nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, o pastor Fausto Zaguiar Vasconcelos. Nestas vidas eu quero parabenizar todos os pastores batistas e pastores de outras denominações também, que trabalham, que militam, que se dedicam incansavelmente. Quero também agradecer a Deus por todos os pastores que passaram pela Igreja Memorial, os pastores de outros tempos que aqui se dedicaram e aqui entregaram também parte da vida e do ministério para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, você membro desta igreja, pelas mensagens de carinho, por toda manifestação. Nós não temos palavras para agradecer, apenas acolhemos esta palavra em nosso coração com carinho, com apreço, com reconhecimento que o irmão nos sustenta, acima de tudo, com as suas orações. Obrigado a toda a equipe desta manhã, os irmãos que aqui estão trabalhando, participando, nossa gratidão a vocês. Vamos orar, encerrando assim este culto, pedindo as bênçãos do Senhor e agradecendo este banquete que nós tivemos aqui nesta manhã, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai querido, Pai eterno, porque o teu coração é um coração de pastor. O Senhor nos buscou, nos salvando, nos tirando das trevas e da perdição. O Senhor é o exemplo de pastor. Encontramos em João no capítulo 10, eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas. E nós, como pastores, somos também ovelhas do teu pastoreio. Somos os primeiros a precisar do teu cuidado, da tua vara e o teu cajado sobre nós, Pai. Mas acima de tudo, de tuas misericórdias. Nos fortaleça. Continue trazendo sabedoria, ânimo, entendimento, Senhor, encorajamento, coragem, Senhor, para prosseguir em Tua obra. Muito obrigado por esta igreja que nos acolhe neste tempo, assim como as palavras do nosso irmão Tito, neste relacionamento que se processa dia a dia, num conhecimento, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, o Teu selo, a Tua graça sobre nós, pastores e igreja, Senhor, igreja e pastores na condução da Tua obra. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, muito obrigado por todas as manifestações de carinho, Senhor, de gratidão, pelos pastores desta igreja, o nosso muito obrigado, que a Tua bênção esteja sobre eles e suas famílias, esposa, filhos e demais, ó Deus, participantes da família pastoral. Muito obrigado, nós te agradecemos. Lembramos dos nossos pais, em nossa formação, lembramos dos nossos seminários, dos nossos professores, lembramos dos nossos líderes, lembramos daqueles que passaram por nós e que passamos também por eles, extraindo o melhor, extraindo a Tua graça, extraindo, ó Deus, exemplos de vida. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com esta Igreja Memorial Batista, com todas as demais igrejas, seus líderes, seus pastores, aqueles que estão trabalhando incansavelmente em Tua obra. Muito obrigado, Senhor. A Ti dedicamos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém.